hoje nós temos mais um programa Saúde em Foco. E o tema de hoje é ecoterapia. Nós vamos conversar um pouquinho com as nossas convidadas, a Caroline, que é psicóloga, a Gabriela, me desculpa, a Gabriela, que é educadora especial, Isso. também vai falar um pouquinho, a Juliana, que é terapeuta ocupacional, a Fátima e a Carolina Borinha. Fátima é mãe de uma praticante da ecoterapia e a Caroline é estagiária de psicologia e vai iniciar agora em ecoterapia também. Sejam todas bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada por terem vindo para a gente conversar um pouquinho sobre o que é então essa terapia mediada pelo cavalo, que é a ecoterapia, né? Pode explicar para nós um pouquinho, Carol? Assim, né? Quando a gente fala ecoterapia, né, é um termo usado aqui no Brasil, né, e foi colocado aqui por um coronel da cavalaria, o coronel Cirilo, lá da Associação Nacional de Ecoterapia, que é sede em Brasília, né, desde 1989. Né? Mas a gente sabe pela nossa história, assim, né, do quanto importante o cavalo tem na história do homem, né, dele nos acompanhar há tanto tempo nas batalhas, né, como nas guerras, toda essa representação do cavalo como parceria desde a alimentação que ele serviu, né, nos trabalhos na lida do campo, né, e a partir foi durante essa história e foram percebendo que o cavalo também tinha fins terapêuticos, né. Desde milhares de anos a gente tem registro dessa parceria. A gente pode voltar mais ainda na história, que essa parceria tem mais de 17 mil anos, que a gente tem registros em livros, né? Da parceria do homem-cavalo, né? A mitologia representou isso com o mito do centauro, né? A primeira relação do homem-cavalo. Né? E a gente tem livros desde dos filósofos, da Hipócrates, né? Citava também num compêndio dele, que se chama das dietas, que ele receitava aos pacientes para insônia. Né? Então, isso foi observado que o cavalo, ao passo, o movimento dele, acontecia alguma coisa ali, né? Para benefícios físicos também. Mas aí a gente, né, para resumir, assim, a gente vê o quanto o cavalo tem essa representação do animal amigo, né, do companheiro, né? Acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito isso também do gaúcho, o melhor amigo é o cavalo, né? A gente tem essa relação muito estreita que nos representa. Então foram observados com estudos que o cavalo também despertava essa relação de afeto, né, e tanto para os benefícios físicos, né, e emocionais e sociais. Né? Existe uma frase muito legal que diz que quem está a cavalo nunca está só. Né? E quem tem essa experiência sabe disso, né? Que quem tem cavalo, quem pratica algum esporte com cavalo, né? A gente tem amigos, né? A gente se aproxima de pessoas que têm cavalos também, né? Isso acaba virando um assunto, né, quem vive no meio, assim, é o assunto principal, né? A gente tem do quanto o cavalo fascina, né? Ele desperta uma paixão, assim, né? Pra te trabalhar com isso, tem que se integrar ali totalmente naquele meio e com ele, isso despertando uma ligação muito intensa. Né? Então, os estudos foram trazendo, né, que pelas pesquisas do movimento do cavalo, que assemelha, né, ao nosso caminhar, do movimento tridimensional, que um dos benefícios da recuperação para a reabilitação, né, para a reabilitação física e a reabilitação, né, assim, a emocional, a psicológica, né, que a gente sabe do afeto, do vínculo, né, do vínculo tanto do praticante com a equipe, né, que daí também trabalha a questão social, né, a inserção social, até falando da pessoa com deficiência, né, do quanto isso é importante, né, tá ali, né, fazendo também que todo mundo faz, né, porque todo mundo pode montar, né, no cavalo, então tá ali num animal com mais ou menos 500 quilos, né, então a sensação de empoderamento, da autoestima, né, da autonomia de conduzir e dominar esse animal também, né, esse é um dos benefícios, né, emocionais ali também, né, psicológicos da ecoterapia. Muito bacana, assim, eu fiquei pensando para quem está em casa, tá pensando, tá, mas como será que é? Basta a gente montar no cavalo e deu? Quem tem um cavalo em casa está fazendo ecoterapia? Como é que é? Queria que vocês explicassem um pouquinho mais. Assim. Na verdade, a ecoterapia ela é um pouquinho diferente do montar no cavalo e deu, né? A gente tem que ter os profissionais capacitados para isso e tem que ter um objetivo, por que está fazendo aquilo? Então, a ecoterapia, ela engloba
o praticante que tem aquela queixa ou aquela saciedade de suprir algo ou de desenvolver algo, com o profissional que está ali para fazer isso acontecer, mediado pelo contato com o cavalo, né? E quem é que pode se beneficiar dessa terapia? Bom, pessoas com necessidades especiais, transtornos, pessoas com autismo, pessoas com síndromes, diversas síndromes, pessoas com transtornos comportamentais, baixa autoestima, depressão, casos de depressão, dislexia, deficiência mental, enfim, de todas as áreas de desenvolvimento a fim de um desenvolvimento maior, e também pessoas que querem justamente ter um contato maior com o cavalo ou se sentir bem, se socializar também. É um âmbito bem geral, assim, todo público pode praticar a ecoterapia, né? Olha só, legal. Alguém quer complementar? É interessante o que a Gabriela coloca, e a gente tem observado o quanto está crescendo também com idosos, né? Então, eu acho que é bem interessante, porque quando a gente pensa na ecoterapia, a gente pensa em outras situações e, às vezes, mais com crianças, né? E a gente está vendo que não. A questão da saúde mental também, pessoas que têm problema, que têm esquizofrenia, é um público bem atendido também pela ecoterapia. E os idosos também, a gente tem, né, questões que... um idoso com Alzheimer, que é uma situação que a gente acompanhou, né, tá tentando inserir nesse ambiente, que trabalhava com cavalo na infância, sempre teve o contato com o animal. Então, quando chega agora nesse momento onde são essas as lembranças que ficaram, o quanto isso também é interessante colocar, né, no dia a dia, na rotina dela novamente, né? Por morar na cidade não tem esse contato, mas então tem a ecoterapia que pode estar auxiliando, né? E como a Carol falou, traz bastante a questão do vínculo, né? E todas as lembranças, as recordações, tudo que está envolvido. As preservadas. Perfeito. Olha só. É questão de interação social também, né? A gente vai estar mexendo com o cavalo, com os outros profissionais. Aí passa a gente na rua, aí passa um cachorro, aí late um animal para o gato. Então, todo tempo, aquele praticante está ali com estímulos a 1000, né? 100% é auditivo, é visual, é tátil, porque tem o cavalo se mexendo embaixo dele. O cavalo está parado, mas ainda assim o cavalo está se mexendo. Então, o estímulo que o praticante recebe é muito grande na ecoterapia, né? E como o ambiente, né, que é feito, a prática da ecoterapia, né, a gente procura sempre ocupar tudo, né? Exatamente. Desde os outros animais que tem, claro, né, em volta, as árvores, a grama, a terra, tudo para inserir, né, na terapia, nessa vivência, né? Tudo é colocado ali para ser trabalhado, desde da textura, não só do animal, mas a textura das folhas, das árvores, dá para passar, dá para contar, né? Então a gente eu acho que além colocar todos esses estímulos do cavalo, ambientais também. O ambiente, eu acho que é um grande aliado pra gente, não é aquela sala fechada, aquele lugar que nos dá medo, né, de entrar, tem a cadeira, tem a mesa. É um ambiente alegre, tem barulho, tem contato, tem sensações legais, né? Do tempo diferentes, mesmo, desde o clima, né? Da chuva, do sol, né? Do vento. Então, isso é bem interessante também. Isso é muito, muito estimulante, né? Demais. Eu queria que a Fátima pudesse contar um pouquinho para nós, assim, a experiência dela sobre os benefícios, assim, os benefícios que tu percebeu enquanto tu acompanhas a tua filha. Como é que é mais ou menos a rotina? Quanto tempo tu estás? Queria te escutar um pouquinho. Ela faz uns 5 anos que a Kelly pratica ecoterapia. O estímulo é muito bom, tanto no tônus como na audição, que nem as meninas falaram, na socialização dela. Assim, como é que vou te dizer? Aí anda por todo aquele ambiente, aquele campo, traz flor para a mãe, dá comida para o cavalo. E assim, ó, ela é apaixonada, né? Não tem, fala no cavalo, no nome do cavalo, ela fica assim, é uma coisa assim inexplicável, mas que traz muito benefício, tanto para ela quanto até a gente, a família, né, vê que tem um retorno muito, muito grande com isso. Eu acho que todo mundo deveria fazer, que nem as meninas dizem, porque vai ter sempre um benefício para cada tipo de
de caso, né? Tanto eu sou, olha, por mim ela poderia fazer até mais que uma vez por semana, porque é muito bom. E como é que é a rotina, assim, conta um pouquinho para nós, assim, como é que tu se desloca, vai até o centro, como é que funciona? Eu assim? moro em Camobi, vou até lá no Passo das Tropas, que é lá onde que ela faz no Andaluz, vou até lá, daí ela faz a eco dela lá, anda com as meninas, dá comida pro cavalo, brinca com os cachorros, e depois a gente volta para casa e ela assim, ó, estimulada em tudo. A audição, eu vi que também estimula bastante, né? No tônus, para sentar, na abertura, assim, tudo. É uma terapia que tu não tem... Tu acha que um cavalo vai fazer, né? Todo mundo pensa. Mas depois que tu começa a praticar, tu vê que a recompensa é muito grande. Eu acho que é o que a Fátima coloca, é importante a gente salientar, né, Carol? Que a ecoterapia, ela vai além do só montar no cavalo. Toda a parte da alimentação, a parte da escovação, a parte de botar a sela, colocar a roupa, como a gente fala. Acho que isso é bem bacana de explicar, assim, Faz como é que é a rotina que a criança participa, Isso, né? Criança, adulto, adolescente. Sim, não, eu acho que deve ser mais ou menos igual. A criança chega, ou o adulto chega, ele vai escovar, a gente vai buscar o seu cavalo, vai escovar o seu cavalo, vai botar a roupa, bota a sela, bota a manta, enfim, todos os apetrechos que precisa. Da alimentação, muitos levam, leva uma cenoura, leva uma maçã, vamos dar uma alfafa, enfim, tudo isso. Aí ele monta, dependendo daquele praticante, a gente vai levar materiais para fazer alguma atividade, um jogo, enfim, alguma outra coisa além do cavalo. Volta do cavalo, desencilha o seu cavalo, guarda o seu material, aí termina, dá tchau pro seu cavalo, aí termina a sessão. Então, não é só a monta. Às vezes até pais perguntam, mas ele fica tão pouco em cima do cavalo. Não, mas ele teve o contato anterior, ele teve que escovar, ele aprendeu a ver como que faz a mastigação do seu cavalo. Então, toda essa prática... Não é só a parte motora de ficar em cima. Toda a parte do cuidado, do manejo e da monta fazem parte da ecoterapia. Isso tudo tá dentro de um planejamento. Exatamente, sempre, né? Assim, exatamente. Então, tudo isso é trabalhado, desde tanto a gente pode trabalhar a memória, a fala, né? Sabendo o nome do material, né? Onde que a gente vai buscar. E sempre colocar que o cavalo não é um instrumento, né? Ele não é uma máquina dali, ele é um ser vivo. É um amigo. Que ele nos ajuda, né? Ele é um terapeuta, eu sempre brinco que ele é o principal ali, a gente faz a mediação das relações, né? Porque ele que é o terapeuta. Exatamente. Ali, né? E quando a gente às vezes não consegue às vezes a comunicação com o praticante, que está mais difícil, a gente deixa para ele, né? Então, isso acontece. Né? É muito bonito de ver, porque acontece essa comunicação, mesmo não verbal, ali, né? Que é justamente a gente procurar o afeto, né? E às vezes nem precisa dessa comunicação. Né? É que nem a Kelly não fala, mas a gente vê que ela responde pelo estímulo do cavalo e quando ele chega, cheira ela, assim. E a gente faz ela abraçar ele, né? Até tem uma foto, né, com ela bem pertinho dele, assim. E a gente vê que o estímulo que ele dá, até no cheirar a pessoa, né? Eu queria fazer uma perguntinha para Carol agora. Carol, assim, ouvindo elas falar com tanta motivação, assim, sobre a ecoterapia, que é tão inspirador, não tem como não, né? Eu queria te escutar, assim, sobre o que te atraiu para tu querer fazer esse estágio, né? O que tu tem pensado sobre isso, porque tu tá te inserindo nesse universo, né? Bom, assim, eu nasci e cresci numa cidade rural, então eu sempre tive bastante contato com o campo, com os animais, sempre tive cavalo. E eu acho que ir num espaço que eu me sinto familiarizada, que eu me sinto bem, e que eu posso contribuir profissionalmente, tem uma grande troca, tanto de eu atuando, como para mim também eu vejo como terapêutico para mim também. E eu achei que é um campo diferente do que a gente está acostumado. A gente escuta o psicólogo, geralmente a gente tem a ideia de psicólogo clínico, e em alguns outros locais. E na ecoterapia, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar sobre. Eu achei um campo muito interessante e diferente. Eu gostaria de experienciar isso e
E também eu gosto dessa questão do campo, da natureza, dos animais. Eu acho que é uma forma muito prazerosa de exercer a profissão. Muito rico, né? E o que tu gostaria de saber, assim, sobre o funcionamento da ecoterapia? O que tu tem curiosidade? Vamos aproveitar os profissionais que estão presentes aqui. Eu gostaria de saber, assim, para um profissional trabalhar com ecoterapia, o que seria preciso? Quais cursos? Como que se chega a ser um profissional de ecoterapia? E quais profissionais poderiam trabalhar com isso? Quer responder? Depois tu complementa. Eu acho que primeiro a gente gostar daquele ambiente ali, né? Gostar dos cavalos, né? E procurar primeiro, isso é uma questão pode ser até bem pessoal, assim, mas é ter intimidade com o cavalo, né? Tu tem que conhecer o comportamento animal, tem que estudar isso, né? Então, porque a gente tem que reconhecer coisas neles também ali, não são qualquer cavalo que vai, né, para ecoterapia, eles são preparados, né? Então, a gente tem que estar atento sempre estudando sempre o comportamento equino, né? E é claro, procurar primeiro, acho que o profissional ter essa intimidade com o cavalo antes de conduzir um praticante, né? Claro, estudar, né, os benefícios, o que tem sobre a ecoterapia. E a gente tem os cursos básicos de ecoterapia, que é primeiro que é o curso básico que o profissional tem que ter para atuar, né? Que são cursos conhecidos e organizados pela Associação Nacional de Ecoterapia, que acontece em todo o Brasil, né? Todos os meses tem, assim, em algum lugar, né, do estado, né? Esse curso é um curso de 40 horas, pelo menos acho que eu fiz, assim, né? Ainda é. Depois tem, esse é o básico, né, que tem que ter. Depois eles oferecem outros, tem curso avançado, tem curso de equitação para ecoterapia, né? Então, essa formação, eu acho que está sempre estudando e ali, e presente no local também. Acho que isso é importante, né? Essa relação dividindo com os outros profissionais, né? Isso tudo faz parte também acho que muito mais da formação, do que dessa formação mais intelectual, assim, até, né, de estudo, essa formação dessa intimidade aí, né, com o cavalo. Né? E claro, né, procurar os estágios, né, procurar visitar, acompanhar, né, conversar bastante com o pessoal que trabalha e para essa troca de experiência, né? Vou falar um pouco. Eu acho que em relação às profissões, né, Carol, que tu perguntaste, todas as profissões podem e poderiam trabalhar com ecoterapia. Sempre tem algum jeito de tu encaixar a tua profissão na eco. No IPOS, por exemplo, a gente tem o psicólogo, a gente tem o físio, a gente tem né, que sou educador especial, o educador físico. Agora a gente estava falando, a TO também trabalha no Andaluz. Tem pedagogos que trabalham em centros de ecoterapia, tem jornalistas para fazer todas as matérias, acompanham junto todo o caminhar, toda a sessão. Então, veterinários, né, para todo o cuidado, os cuidadores dos cavalos que estão ali todo dia, né, fazendo a limpa das camas, das cocheiras, fazendo a alimentação deles. Então, os profissionais são bastantes. Mas para terapia, né, seriam, acho que casos de saúde, educação e acho que de equitação, e o equitador, que daí a formação ela é separada, né? Mas saúde e educação são os profissionais que trabalham como terapeutas na ecoterapia. No atendimento, né? Isso, nas sessões. Ok. Bem, e eu queria perguntar, assim, eu queria fazer uma observação, na verdade, né? Que, bem, o cavalo sempre foi associado aos militares, assim, a algo masculino, predominantemente, né? Do ponto de vista histórico, a história que a Carol contou um pouquinho aqui, assim. Mas hoje estão aqui presentes mais mulheres, né? Como é que vocês estão vendo hoje, assim? Quem é que se envolve mais? Eu acho que é uma evolução, né? Porque a gente tira... As Amazonas. A gente tira aquela ideia de que o cavalo, por ser grande, o cavalo, por ser um animal forte, a mulher não possa trabalhar. Ou precisa ter força. Ou precisa ter força. Né? Na verdade, precisa ter muito mais jeito. Para dar pata não precisa ter jeito, não é força. Então, eu acho que isso é muito interessante de ver que os centros de ecoterapia hoje tem muitas mulheres trabalhando com os cavalos.
Isso a gente pode ver também nos esportes equestres, né? Os esportes olímpicos, o hipismo, o adestramento, que acho que eles não têm diferença de categoria feminina e masculina, né? Eles têm diferença o hipismo tem a altura, né? Mas como a Olimpíada é uma prova só, as mulheres e os homens competem iguais, assim, é na mesma prova, né? Então isso já é também interessante, né, da gente ver, e a ecoterapia o mesmo jeito, né? Eu acho que aqui é bem significativo, né? Só temos mulheres aqui falando sobre cavalo. Eu acho que uma questão afetiva também, né? Que traz isso da mulher, uma questão da sensibilidade, né? Do cuidado. Do cuidado, exato. Então eu acho que a gente acaba se beneficiando e beneficiando quem tá, né? Quem a gente está auxiliando. Então eu acho que isso também é bastante significativo enquanto as mulheres, né? E hoje aqui representando toda toda essa parte, né, da sociedade, digamos. Eu queria encerrar, então, com uma última questão, assim, rapidamente. Quem é que pode me explicar um pouquinho, assim, as pessoas que têm medo de cavalo, como é que se aproximam dele? Como é que vocês fazem quando o paciente tem muito medo do cavalo? Olha, pode falar. Assim, né, a gente chega... Claro, o animal, né, às vezes a pessoa é acostumada com um cachorro, com um gatinho, né, de pegar assim, aquele tamanho todo, né, ali, mas é de uma docilidade incrível, assim, né, o cavalo ele é calmo, né, ele tem essa questão afetiva. É porque daí é um cavalo preparado para a ecoterapia, sim, né? Não é então, qualquer cavalo. A gente sempre, né? a gente sempre pensa assim, vamos, né? Tá com medo de chegar, vamos aos poucos. A gente nunca ninguém é obrigado a chegar, né? E às vezes com a mesma maneira que a gente que já está acostumado, né? Que conhece. Mas a gente chega aos poucos. A gente pede, né? Que respire, né? Vamos diminuindo os batimentos cardíacos, assim, né? Montar no primeiro dia. Né? Isso é importante, né? Vamos fazer o carinho. Só escovar o cabelo e assim por diante. O carinho, quer dar cenoura, né? Vamos fazer esse cuidado, assim. Vamos puxar ele pela guia ali, né? Pra dar uma volta. Então, essa aproximação. Mas como o animal, né? Ele é muito sensível também. A gente sempre, né, sempre chega calmo. A gente não chega... sempre procura estar agitado. Vamos se acalmando para se aproximar dele, para que ele também venha. Né? Eu acho que é muito parecido quando a gente vai conhecer alguém diferente, alguém que a gente não tem intimidade. Tu não vai chegar gritando, tu não vai chegar abraçando, tu vai chegar, oi, tudo bem, enfim. Com o cavalo é a mesma coisa, vai dar a mão para ele cheirar, vai ver se ele aceita o teu toque. Eu acho que é muito equivalente a chegar numa pessoa desconhecida. Essas questões são bem interessantes, porque como as gurias colocaram, né, eu da terapia ocupacional mesmo, a gente vê que é avaliado, para cada pessoa, para cada praticante vai ser diferente, né? A gente não vai ser no primeiro dia, como as gurias colocaram, ou então aquele cavalo tem que ver se o animal também vai aceitar, né? Então é todo um manejo até conseguir essa aproximação, né? É muito dinâmico, então no fim das contas só na hora que a gente vai ver como é que vai ser, né? Tem todo um planejamento, a gente tem que isso mudar. É muito bacana, é bem motivador para o profissional também, né, que está trabalhando. Bem, então eu gostaria de agradecer a presença de todas aqui hoje para a gente discutir um pouquinho sobre ecoterapia. Acho que deu para esclarecer várias dúvidas e com certeza a gente vai poder ter, quem sabe, outros momentos para discutir mais apropriadamente cada dos detalhes que foram falados aqui, né? Eu queria dizer que o programa Saúde em Foco vai ficando por aqui e esse programa ele vai passar outras vezes e está à disposição, vai ficar disponível lá no YouTube pelo Unifra Online. E então ficamos por aqui e até a próxima.